Fala, turma! Tudo bem por aí? Hoje nós vamos falar sobre um questionamento que chegou para mim essa semana. A pergunta foi: Guilherme, eu tenho mais de uma empresa. Posso ter todas as minhas empresas optantes pelo Simples Nacional? Se você também tem dúvidas sobre esse assunto ou quer saber um pouco mais sobre esse tema, fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que ele vai ser esclarecedor e ajudar você na gestão do seu negócio. Bora lá? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a você que está aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o contador Guilherme Bordim e criei esse espaço para nós falarmos sobre operações empresariais, tributação, contabilidade, enfim, temas que estão aí no seu dia a dia, trazendo eles de uma forma um pouco mais didática, com o objetivo de descomplicar o assunto e ajudar você na gestão do seu negócio, ou se é um colega, se é alguém que está pesquisando, enfim, está se aprofundando mais sobre o tema também, contribuir um pouquinho para o teu conhecimento, tá bom? Bom, vamos para o tema de hoje. A pergunta foi: Guilherme, eu sou empresário, já tenho uma empresa, quero abrir uma segunda empresa. A minha primeira empresa é optante pelo Simples. Essa segunda empresa também vai poder optar pelo Simples Nacional? Ou, Guilherme, eu já tenho uma empresa. Essa empresa é optante pelo lucro real ou pelo lucro presumido. E eu vou abrir uma segunda empresa. Essa segunda empresa pode ser optante pelo Simples? Bom, para quem não está familiarizado, é importante destacar que lucro real, lucro presumido e Simples Nacional são regimes tributários existentes no Brasil. Basicamente, se uma empresa não tiver alguma questão de obrigatoriedade a um determinado regime, que passa por aspecto societário, faturamento ou atividades desenvolvidas, ela pode escolher uma modalidade para arrecadar os seus tributos federais, estaduais e municipais. Cada modalidade tem os seus benefícios, né, as suas obrigações, então cabe uma avaliação mais aprofundada para saber qual é a melhor, tá bom? Normalmente, a depender do tamanho do negócio, ou relacionados a benefícios com a folha de pagamento, ou pela simplicidade de algumas situações, o Simples Nacional se torna um pouco atrativo, né? Então, há uma tendência que o empresário, né, o pequeno e o médio, sempre queiram ter os seus negócios tributados na modalidade do Simples Nacional. Isso não significa que ele é o melhor, tá? Mas em alguns casos ele é mais vantajoso. Ocorre que a legislação do Simples Nacional traz alguns regramentos para que, quando você tenha mais de uma empresa, perfeito, você permaneça ou não nessa modalidade. E por que isso? Para evitar um crime, né, fiscal que algumas pessoas, ou por desconhecimento, ou sabendo, cometem, que é a pulverização do faturamento. Ou seja, cria uma empresa, depois que essa empresa está perto de desenquadrar do Simples Nacional, cria uma segunda empresa e pega parte do faturamento da empresa A e joga para dentro da empresa B, e assim vai fazendo, né? Ou colocando uma segunda ou terceira empresa no nome de um terceiro, esposa, filho, marido, mãe, pai, irmão, né? É uma operação que não é para ser comum, mas tem ocorrido aí com uma certa frequência no nosso país. E uma situação dessa, dadas algumas questões que envolvem, é considerado pulverização de faturamento e uma prática ilegal frente, né, ao fisco, tá bom? Dito isso, você pode estar se perguntando: ah, Guilherme, então eu não posso ter mais de uma empresa optante pelo Simples Nacional? Não, você pode ter. Porém, há que se respeitar alguns regramentos que nós vamos trazer aqui, tá bem? Para quem me conhece sabe que eu sou old school, né? Então eu também preparei um quadrinho aqui, uma sequência lógica para você entender como é que isso funciona, tá? Primeiramente, nós temos que entender que nós temos basicamente duas regras. A primeira regra diz respeito a empresa A no Simples, empresa B no Simples, empresa C no Simples, ou seja, todas essas empresas em que eu participo e sou sócio comum estão dentro do Simples Nacional ou querem permanecer no Simples Nacional. Essa é uma regra geral 1. E a segunda regra geral é onde eu já participo de uma outra empresa que não é optante pelo regime, como o lucro presumido ou o lucro real,
e vou constituir uma segunda ou vou constituir uma terceira, enfim, dependendo de quantas empresas eu tiver, e as demais empresas vão ser optantes ou querem ser optantes pelo Simples Nacional. Então, basicamente, nós temos essas duas grandes regras e elas se comportam, né, com algumas diferenças entre elas, tá bem? Vamos para o nosso material compartilhado aqui. Bom, então aqui eu criei o primeiro cenário da primeira regra, tá bem? Imaginemos que hoje o sócio João da Silva já tem uma empresa no Simples Nacional e ele tem 100% do capital, perfeito? E ele vai criar uma segunda empresa, vai ser um investidor, vai apoiar, enfim. E nessa segunda empresa, ele vai ter 5% de participação no capital. Então, notem que tanto a empresa A quanto a empresa B vão ser ou estão optantes pelo Simples Nacional. E nesse caso aqui, como existe um sócio comum, que é o seu João da Silva, o faturamento global dessas duas empresas não pode ultrapassar 4.800.000 reais no ano. Guilherme, o que é esse faturamento global? É quanto a empresa A faturou de janeiro a dezembro, ou proporcional, se ela abriu, né, no decorrer do ano, e é quanto que a empresa B faturou de janeiro a dezembro, ou proporcional, no decorrer do ano. Então, suponhamos que a empresa A, que eu já sou sócio, ela tem um faturamento médio mensal de faturamento médio anual de 2 milhões. E a empresa B tem um faturamento de 1 milhão. O faturamento global é 3 milhões. É 2 milhões dessa e 1 milhão da B. Passou de 4.800.000? Não. Então, ambas empresas podem permanecer no Simples Nacional. Guilherme, eu poderia ter a empresa C, o sócio João da Silva? Sim, ele pode ter a terceira, a quarta, desde que todas as empresas que ele tenha e que sejam todas optantes pelo Simples Nacional, a soma dos faturamentos de todas as empresas ao final de um determinado ano, em 31/12 de um determinado ano, não ultrapasse os 4.800.000 reais. Em incorrendo isso, em que o faturamento global de todas essas empresas ultrapassar os 4.800.000, todas as empresas estão excluídas do Simples Nacional para o próximo exercício. Tá bem? Guilherme, o percentual importa? Nesse regramento, o percentual não importa. Ou seja, se a empresa A é do Simples e a empresa B é do Simples, e ambas têm o sócio João da Silva, não interessa se ele tem 1%, 2%, 3%, 10% ou todo o capital. Se todas as empresas forem optantes pelo Simples, não importa a participação do sócio comum. O que importa é o faturamento que cada uma tem, somando para o faturamento global, e esse faturamento não ultrapassar os 4.800.000. Tá bem? Agora vamos para um segundo exemplo. Guilherme, digamos que o João da Silva tenha a empresa A, que é optante ou pelo lucro real ou pelo lucro presumido. E ele tem 5% de participação no capital. E ele vai constituir a empresa B, na qual ele vai participar com 20% do capital. E essa empresa B, pelo estudo tributário que foi feito, é vantajosa a escolha pelo Simples Nacional. E aqui vem a regra do percentual de participação. Ou seja, o percentual de participação do capital só serve quando uma das empresas em que o sócio comum participe não opte pelo regime tributário do Simples Nacional. Então, o que eu estou querendo te dizer? Não há regra do faturamento global, pois a participação na empresa de outro regime de tributação é inferior a 10%. Ou seja, se o sócio comum, que no nosso caso aqui é o João da Silva, ele é dono de uma empresa ou participa de uma empresa do lucro real ou do lucro presumido, e a participação dele nessa empresa é menor que 10%,
ele pode ter outra empresa optante pelo Simples e não vai ter soma de faturamento global. Independente dessa empresa, por exemplo, aqui do lucro real, ter 5 milhões de faturamento ano. Ela pode ter 5 milhões. Como ele tem menos de 5%, não vai somar com o faturamento da empresa B, que é optante pelo Simples. Tá bem? Se ele tivesse uma outra empresa, aí tem que começar a avaliar a empresa B com a empresa C, se as duas do Simples ultrapassam, se daí essa aqui não soma e a empresa C tem lá 3 milhões de faturamento e essa aqui vai ter 2, aí, consequentemente, vai somar. Então, é sempre importante verificar quem é o sócio comum, em qual empresa ele participa, com quanto que ele participa e se as empresas já são do lucro real, do lucro presumido ou do Simples Nacional. Montar esse quebra-cabeça, tá bem? Vamos então para a variação desse mesmo exemplo. Suponhamos que o João da Silva, nessa empresa, agora tenha 15% do capital. E na outra empresa que ele vai constituir, cujo Simples Nacional é vantajoso e ele participa com 20%, ele poderia participar com 2% na empresa do Simples, ele poderia participar com 100% na empresa do Simples. Tanto faz a participação dele na empresa do Simples. O que vale é a participação na empresa em que ele não é optante. Se ele tem mais de 10%, aí vai pegar o faturamento dessa empresa que ele tem mais de 10% e somar com o faturamento da empresa B, optante pelo Simples Nacional. E se essa soma ultrapassar os 4 milhões e 800 mil, igualmente a empresa B vai ser excluída do Simples Nacional. Tá bem? Vamos voltar aqui para mim. Então notem que, primeiro, a primeira regra é quando eu tenho mais de uma empresa, perfeito? E todas essas empresas querem ser optantes pelo Simples Nacional. Aí tanto faz a participação que eu tenho, se é 1, se é 2, se é 3. Todas as empresas que eu tenho vão ser do Simples. Imaginemos que nós temos 3 empresas. A empresa A eu tenho 10%, a empresa B eu tenho 20% e a empresa C eu tenho 30%. Se todas as empresas são optantes pelo Simples, não interessa quantos por cento eu tenho. Pego o faturamento da empresa A, da empresa B e da empresa C, soma. Se esse faturamento passar de 4 milhões e 800, as 3 empresas estão fora. E aí nós vamos para a segunda regra geral, onde eu tenho uma empresa, por exemplo, que não é optante pelo regime, é do lucro presumido. E nessa empresa eu tenho 9%. E constituo uma segunda empresa, e essa segunda empresa é vantajosa ser do Simples Nacional. Nesse momento, também não interessa a participação lá. Como eu tenho menos de 10% na minha empresa A, eu não vou somar, porque a segunda regra para quando eu tenho um participante que não é da modalidade, é o quê? É que se aquela participação é superior a 10, eu somo. Se aquela participação é inferior a 10, eu não somo. Então, essa empresa em que eu tenho a participação inferior a 10%, ela sozinha pode faturar mais que 4 milhões e 800. Como eu tenho menos de 10%, ela não soma no faturamento global. Tá bem? Agora, se nessa empresa que não é optante pela modalidade, eu tenho lá meus 11, 12, 15, 20%, enfim, né? O faturamento dessa, mais o faturamento da empresa em que eu quero, que eu quero que seja do Simples Nacional, a soma global ultrapassou 4.800, assim a segunda empresa que é optante pelo Simples vai vai sofrer o desenquadramento. Tá bom? Então sim, tu pode ter mais de uma empresa optante pelo Simples, desde que observada essas regras que eu trabalhei com vocês hoje, tá? E tomem cuidado, não pulverizem faturamento. É uma economia não muito inteligente. O fisco, principalmente o fisco estadual, está de olho nessa pulverização. Porque quando a empresa atinge um determinado faturamento, de repente vai para um lucro presumido ou lucro real, o empresário muitas vezes não está preparado, não se organizou administrativamente, não olhou para a precificação, enfim, e quer se manter no Simples. Daí o que ele faz? Ele arruma um outro endereço, pega um parente lá, um filho, enfim, a esposa, a mãe, tio, abre uma empresa
com basicamente as mesmas atividades da primeira, joga boa parte do faturamento para dentro dessa empresa e começa a pulverizar. Só que daí, como ele não é uma pessoa organizada, o financeiro por trás dessas duas empresas é o mesmo, falta dinheiro para pagar o boleto da empresa A, ele paga o boleto na empresa B, falta o produto na empresa B, ele vai lá no estoque da empresa A, pega o produto e vende pela empresa B, ou seja, ele só tem uma fachada para pulverizar o faturamento, mas por trás basicamente é tudo a mesma empresa. E essa prática é considerada criminosa pelo fisco federal, estadual e municipal. Então presta atenção, porque isso não é planejamento tributário. Agora, se você, por exemplo, já tem uma empresa no Simples, que trabalha com determinado comércio, e você tinha o serviço junto, aí você entende que você pode abrir uma empresa só para trabalhar com o serviço, e a outra empresa você quer trabalhar com o comércio. Você já começa a trabalhar de uma maneira inteligente. Tem como separar o endereço, tem como separar o financeiro, são de fato duas empresas, são dois negócios distintos, não é um grupo econômico fraudulento, não há misturança de dinheiro. Bom, aí você está no caminho de um planejamento tributário, tá bem? Se você gostou desse vídeo, te convido a me seguir no canal, ficar aí atento às próximas atualizações, deixa um joinha, ativa o sininho, e se quiser me seguir lá no Instagram também, tem um canalzinho, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Fui!